Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula, de língua portuguesa. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Bom, na aula de hoje, o nosso tema será frase, oração e período, que são conceitos importantes para darmos continuidade em nossas futuras aulas de análise sintática, que nada mais é do que a análise da estrutura da oração ou do período e a sua relação semântica, ou seja, relação de significado. É quando, na língua portuguesa, por exemplo, nós observamos o sujeito, o predicado, tudo bem? Então, vamos lá? O conteúdo que nós iremos estudar hoje é frase, oração e período. A habilidade será reconhecer os conceitos de frase, oração e período. Então, galera, vamos iniciar retomando o conceito de frase. O que vocês entendem por frase? Ou o que seria frase? Talvez alguns podem pensar que frase é apenas um agrupamento de palavras, mas será que um grupo, uma reunião de palavras por si só constitui uma frase? Por exemplo, se eu disser vidas, copo, pincel, livro, teclado. Há algum sentido no conjunto dessas palavras? Não, não há. Por que não há? Porque não é uma frase. Frase é todo enunciado ou discurso de sentido completo, ou seja, é uma estrutura de palavras que constitui um significado completo, inteiro, podendo ter verbos ou não. Além disso, a frase retrata, através da fala ou da escrita, sentimentos, emoções, pensamentos, ideias. Como vimos, uma frase pode ter verbo ou não. Portanto, uma frase verbal é aquela que contém verbo. Já a frase nominal é aquela que não apresenta verbo. Vamos aos exemplos de uma frase verbal e uma frase nominal. Vamos observar aqui a seguinte frase verbal. Olá, como vocês estão? Aqui nós temos uma frase. Por quê? Porque apresenta um enunciado completo, ou seja, tem um sentido. E é uma frase verbal. Por quê? Porque nós temos a presença do verbo estar, ok? Abaixo nós temos dois exemplos de frase nominal. A primeira delas, silêncio. A segunda, bom dia. Há algum verbo nessas duas frases? Não, não há. Mas cada uma delas apresenta um sentido completo. Ou seja, frase é todo enunciado com sentido completo. Ela é uma frase verbal se há presença de verbo e ela é uma frase nominal se não há presença de verbo. Ok? Tudo bem sobre o conceito de frase, então? Muito bem, vamos seguir. Seguindo, então, vamos pensar agora no conceito de oração. Estamos falando no sentido de oração no contexto gramatical. Então, o que é oração? Oração é um conjunto de palavras que se estrutura em torno de um verbo, ou seja, uma frase em que seu sentido gira em redor de um verbo. Vejamos um exemplo de oração. A professora Ana Paula terminou a leitura do livro. Aqui nesse enunciado, nós temos um sentido completo? Sim, temos. Afinal, entendemos a mensagem, né? Aqui, nesse mesmo enunciado, nós temos a presença de verbo? Sim, o verbo terminar, né? Que destacado para vocês. Muito bem. Então, gente, uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso, é necessário o quê? Que o enunciado tenha sentido completo e que o enunciado tenha um verbo ou locução verbal. Tudo bem? Vale lembrar que nós só conseguimos fazer a análise sintática de uma frase verbal ou de uma oração. Por quê? Porque há a presença de verbo, que é a palavra essencial para a gente fazer uma análise sintática. Então, isso quer dizer que nós não vamos conseguir fazer essa análise sintática em uma frase nominal. Tudo bem? Ok? Fechou?
Então, a gente vai continuar e nós vamos compreender um pouquinho o conceito de período. No contexto gramatical, o que é período? Período é uma frase constituída de uma ou mais orações com sentido completo. Além disso, geralmente terminam com ponto final, ou exclamação, ou interrogação, ou reticências. Então, o período ele pode ser período simples ou período composto. Período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Vamos ver o exemplo abaixo. As pessoas necessitam de amor. Aqui, nós temos um enunciado completo? Sim, nós temos. Há a presença de verbo aí? Sim, há. Opa, então quer dizer que há oração aí. Terminou com ponto final, reticências, ou exclamação, ou interrogação? Sim, terminou com ponto final. Muito bem. Quantos verbos nós temos presente em as pessoas necessitam de amor? Apenas um verbo. É o verbo necessitar. Aqui, ó, grifadinho para vocês. Muito bem. Então, gente, o período simples é aquele em que aparece apenas uma oração. Tudo bem? Beleza. Além do período simples, há também o período composto, que é aquele constituído por duas ou mais orações. Vamos observar o exemplo abaixo. Quando você saiu, todos ficaram tristes. Aqui, há a presença de um enunciado com sentido completo? Sim, há. Terminou com ponto final, com reticências, exclamação ou interrogação? Sim, terminou com ponto final. Muito bem. Há a presença de verbo aí? Sim, há. Opa! Então quer dizer que nós temos oração presente aqui. Muito bem. Agora minha pergunta é o seguinte: quantas orações nós temos aí? Gente, é o seguinte: se pensarmos que toda oração está centrada num verbo ou numa locução verbal, uma maneira prática de saber quantas orações existem no período é contando os verbos ou locuções verbais presentes nele. Nesse caso, quantos verbos nós temos presentes nesse período aí? 2. O verbo sair e o verbo ficar. Muito bem. Então, quer dizer que nesse período nós temos duas orações. Portanto, é um período composto. Tudo bem? Então, galera, para finalizar, eu vou retomar rapidamente os 3 conceitos que nós vimos hoje, ok? O primeiro deles foi o de frase, que é todo enunciado com sentido completo, que pode ter verbo ou não. Quando a frase apresenta verbo, ela é denominada de frase verbal. Já quando a frase não apresenta verbo, é chamada de frase nominal. Tudo bem? Fechou? O segundo conceito é o conceito de oração, que nada mais é um conjunto de palavras que se estrutura em torno de um verbo, ok? Então, quer dizer que uma frase verbal também pode ser uma oração. Tudo bem? Fechou? E o período nada mais é do que uma frase constituída de uma ou mais orações. Quando o período tiver apenas uma oração, ele é chamado de período simples. Quando esse período tiver duas ou mais orações, é chamado de período composto. Tudo bem? Fechou? Então, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e até a próxima. Tchau!